Polícia fecha abrigo de animais em Abadiânia. Cães e gatos foram resgatados e dono é investigado por maus tratos. Bandidos fazem um arrastão em um hipermercado em Anápolis. Eles levaram celulares, dinheiro e uma funcionária foi agredida. Goiás tem queda no número de crimes violentos. O balanço do ano passado foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. Agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h13, estamos ao vivo com as principais notícias da cidade e da sua região. Bandidos assaltaram um hipermercado em Anápolis, foi uma ação violenta, eles levaram celulares, dinheiro. Vou chamar o Bruno Mendes, tem mais detalhes. Ô Bruno, o hipermercado já se pronunciou sobre esse assunto, hein? Porque fica a questão da insegurança, né, dos próprios funcionários aí. Já sim, Luciano. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Em nota, o hipermercado disse que está prestando todo o apoio aos funcionários da loja e disse também que colabora com as investigações. O hipermercado ainda disse que a loja, que funciona em um shopping aqui de Anápolis, está funcionando normalmente. Esse shopping também se pronunciou, disse que colabora com as investigações e que na hora o estabelecimento estava fechado para clientes. Esse assalto aconteceu hoje por volta da 1h da madrugada. A PM disse que um grupo de aproximadamente 3 pessoas rendeu os seguranças do galpão do depósito desse hipermercado e levou vários produtos. A quantidade levada não foi divulgada. A polícia também não quis repassar mais detalhes para não comprometer a investigação. A nossa equipe apurou mais cedo, conversando com funcionários do hipermercado, que os criminosos estavam escondidos dentro da loja e esperaram a porta baixar, esperaram essa loja fechar. Segundo os relatos, eles estavam nervosos e agiram rápido, em torno de 20 minutos. Os fiscais da loja e funcionários da limpeza ainda estavam no local. Um desses funcionários teria reagido ao assalto e acabou agredido. Depois de levar vários aparelhos celulares, aparelhos eletrônicos e dinheiro, os criminosos fugiram pela saída de funcionários. Luciano, até agora ninguém foi preso. Pois é, importante esses depoimentos também, né? Para saber como é que foi a ação direitinho e onde é que eles foram parar, né? Obrigado, viu, Bruno? E 2 irmãos foram assassinados em Cristalina. Os corpos foram encontrados dentro de um carro queimado. A polícia está investigando esse caso, por isso eu vou conversar com Danilo Moreira, direto de Lusiânia. Oi, Danilo, boa noite para você. Oi, Luciano, boa noite a você e a todos. Segundo a Polícia Civil, pelo menos 2 pessoas participaram deste crime. Um homem já foi preso, confessou participação, outro continua foragido. Os irmãos Delandro Berto Ferreira e Ederlândio Berto Ferreira foram mortos depois de uma briga em um bar lá em Cristalina. Nós tivemos acesso a documentos que mostram que esse crime aconteceu depois dessa briga, depois que um dos irmãos teria empurrado uma mulher. O vizinho dele, então, não teria gostado dessa atitude. Aí começou uma briga. O outro irmão também entrou na confusão e os 2 foram ameaçados de morte. Ainda de acordo com este documento, a polícia encontrou os 2 corpos, um com marcas de golpes de faca, outro com marcas de tiros de armas de fogo e também parcialmente carbonizado. A polícia passou este domingo ouvindo testemunhas e quem tiver mais informações sobre este crime deve entrar em contato com a polícia, já que um homem ainda continua foragido. Luciano, é com você. E é uma crueldade, porque diante de uma briga, né, terminar nessa tragédia dessa forma. Obrigado, viu? A gente vai seguindo agora com outras informações. Um homem foi preso com dinheiro falso em Anápolis. Ele estava com R$ 1.020 em notas falsas. O suspeito estava numa moto e tentou jogar o dinheiro fora quando viu um carro da polícia. Os policiais perceberam e prenderam o homem. Uma pessoa morreu depois que o carro capotou na GO 330 entre Catalão e Ipameri. Marcos Batista dos Anjos estava sozinho no carro, com placa de Valparaíso. E uma igreja desabou depois de um temporal em Bragolândia, distrito de Rubiataba. Por sorte, ninguém ficou ferido. A igreja tinha sido reformada há pouco tempo. E a polícia prendeu em Itumbiara, no sul do estado,
3 suspeitos de participarem de vários furtos em fazendas, propriedades rurais na região. E na casa onde esses envolvidos foram encontrados, a polícia também recuperou dezenas de produtos que haviam sido furtados. A polícia conseguiu recuperar diversos materiais, como aspirador de pó, televisão, fritadeira, forno de micro-ondas e ferramentas. Tudo, segundo a polícia, tem origem em furtos praticados na zona rural de Itumbiara e região. Os policiais abordaram esse carro que estava com os suspeitos. Dentro do veículo havia uma máquina de ralar milho, que os ocupantes não souberam explicar qual era a origem dela. Questionados, os suspeitos contaram aos policiais que em casa havia mais equipamentos. Esse casal detido indicou um outro comparsa, a equipe deslocou essa residência e lá fez a captura de demais objetos e também uma arma de fogo. Os 3 suspeitos, incluindo uma mulher, foram conduzidos à delegacia. Uma das vítimas reconheceu o veículo utilizado pelos suspeitos como sendo usado para praticar o crime na propriedade rural. E uma ponte interditada há mais de um ano tem prejudicado o transporte da colheita no sudoeste, segundo os produtores. Essa ponte liga Rio Verde a Montevidéu e está com parte da estrutura improvisada por quem se arrisca a atravessar o rio. Parte da estrutura da ponte está sustentada por essa grade de ferro colocada pelos produtores rurais da região do rio Pindaíba. Apesar da interdição, os veículos passam normalmente. Tem que arriscar, você tem que trabalhar do outro lado da lavoura e tem que passar. A ponte do rio Pindaíba liga os municípios de Rio Verde e Montevidéu. Segundo os produtores, há um ano a ponte está sem manutenção. Quando chove, a situação fica ainda pior. Os agricultores aqui da região estão em plena colheita da soja, mas estão tendo dificuldades, olha só, de escoar a produção. Alguns até arriscam a passar pela estrutura da ponte. Para mim atravessar, fazer o percurso, para mim transitar pela outra estrada lá, dá 120 quilômetros. Para mim rodear, para mim chegar na minha sede aqui. E sendo que aqui o acesso de uma para a outra é 2 quilômetros. A Prefeitura de Rio Verde disse que pediu dinheiro para a construção de pontes na zona rural, entre elas aí do Ribeirão Pindaíba, mas a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste não aprovou esse pedido por falta de verba. Disse que também está em contato com a Prefeitura de Montevidéu para fazer uma parceria. Já a Prefeitura de Montevidéu disse que a proposta da Prefeitura de Rio Verde, de cada município arcar com metade do valor da obra, fica inviável e que vai mandar uma contraproposta que esteja de acordo com a realidade financeira do município. E um trecho da GO 060 está interditado entre São Luís de Montes Belos e Israelândia. Esse bloqueio é perto do povoado de Piloândia. No fim de semana, uma parte da pista foi levada durante a chuva e motoristas estão passando por um desvio que aumenta a viagem em 100 quilômetros. A Polícia Rodoviária de Goiás fez um bloqueio no trevo de Messianópolis. Os motoristas ainda pareciam perdidos. Eu achei que era lá, chegando em Iporá. E agora? E agora eu vou me informar com o policial ali, ver se eles me ajudam aí, porque fica difícil, né? Em São Luís de Montes Belos, até o fim da manhã, ainda não tinha nenhum aviso sobre a interdição. Era aqui o começo do desvio indicado pela Goinfra, para não ter que passar por estrada de terra. Virar à direita no trevo para Sanclerlândia e seguir por Buriti de Goiás, Novo Brasil e Fazenda Nova. Quem sai de Iporá, sentido Goiânia, deve pegar o desvio à esquerda em Fazenda Nova, passando por Novo Brasil, Buriti de Goiás, Sanclerlândia e São Luís de Montes Belos. O motivo é esta cratera que se abriu nesse domingo, perto do povoado de Piloândia. Um bueiro cedeu e a erosão levou meia pista. Mas a rodovia está totalmente interditada. Esse concreto que fica normalmente escoando a água da rodovia está caído aqui, obstruindo a passagem da água. O bueiro amassou e praticamente perdeu metade da vazão. E o que quem está lá em cima não consegue ver é o buraco que se formou aqui por baixo. Ficou um oco, aproximadamente 2 metros ali para dentro, e há rachaduras nesse barranco. Essa mesma rodovia foi interditada no ano passado, só que em outro ponto.
O juiz da comarca de Israelândia disse que vai pedir que a Goinfra apresente um plano para recuperar a GO com urgência. Nós vamos dar um prazo de 48 horas para a Goinfra informar no processo quais serão as medidas tomadas para regularizar a situação. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes disse que o batalhão rodoviário está de plantão nos trevos de Messianópolis e Fazenda Nova para orientar os motoristas. E que a empresa responsável pela restauração da rodovia trabalha com prioridade na construção de uma barreira para impedir o acesso a esse trecho e já mandou fazer as placas de sinalização. A Goinfra afirmou também que uma equipe técnica foi até a interdição hoje e estuda a melhor solução técnica para resolver o problema o mais rápido possível. A terça-feira vai ser de tempo parcialmente nublado e a previsão é de chuva para todo o estado, que pode ser forte em algumas regiões. Maior volume de chuva no norte e no leste de Goiás, 20 milímetros. Chove mais também no centro do estado. Em Jataí, calor de 31 graus. Em Itumbiara também. Dia chuvoso em Lusiânia, onde a temperatura não passa de 26 graus. Em Anápolis, 27. Fabricantes de placas de carros, de veículos, já se preparam para se adequar à mudança da nova placa Mercosul. Depois de ser adiada várias vezes, o novo padrão passa a ser obrigatório em todo o Brasil a partir do dia 31 de janeiro. A nova placa tem um número a menos, ou seja, 3 e 4 letras. Além disso, tem um QR Code no canto. É um código que armazena as informações do fabricante e proprietário. Uma facilidade para o trabalho da polícia e órgãos de trânsito. Elas vão vir na cor branca e com a tarja azul. E terão também a bandeira e a sigla do Brasil. Depois de muita discussão, a nova placa passa a ser obrigatória a partir do dia 31 de janeiro. Aqui em Rio Verde, os fabricantes já se preparam para a mudança. Nós tivemos que adaptar todinho nosso material, que é as máquinas. Inclusive, todos nós estamos esperando para essa semana chegar as máquinas. A mudança foi feita para padronizar e facilitar a identificação dos veículos nos países vizinhos e garantir mais segurança contra falsificação e fraudes. O modelo já é usado na Argentina e no Uruguai. O novo padrão foi um acordo firmado em 2014 entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. A nova placa passa a ser obrigatória para veículos novos ou para os veículos que forem transferidos de município ou estado, ou também em casos de dano. O fundo tem várias camadas aqui que tem a segurança. E aí com isso aí a gente vai, é um projeto nacional que vai inibir a clonagem. A Patrícia já fez o recredenciamento no Detran, toda a documentação está pronta. Agora ela aguarda para poder confeccionar as placas. Agora a gente não vai ter mais o lacre, a gente não vai ter mais a tarjeta, a gente vai ter só a placa. E veja a seguir, um abrigo de animais foi fechado pela polícia em Abadiânia. Os detalhes em instantes, agora 7 horas e 26 minutos. 7 horas 27 minutos, estamos de volta. Um abrigo de animais foi fechado pela polícia em Abadiânia. O dono do local, suspeito de maus tratos, é um médico veterinário. Os animais que estavam nessa chácara em Abadiânia eram mantidos nesses espaços sem nenhum tipo de higiene. Muitos estavam machucados, doentes e sem receber comida. Os maus tratos foram comprovados por fiscais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Os animais estão bem maltratados, alguns animais muito machucados. O local não estava com higiene adequada, então um local insalubre. A Polícia Civil está investigando o caso. Hoje, o médico veterinário responsável pelo canil, Turene Frazão Parente Júnior, prestou o depoimento.
Ele assumiu que, por dificuldades financeiras, não teve mais condições adequadas de manter os animais. Mas, ao ser questionado se cometia o crime de maus-tratos, negou. Isso não é razão. Buscava outros, fazia doações, destinava esses animais para outros locais. A Polícia Civil, nesse momento, irá indiciar o dono dos animais daquele recinto, da ONG. A Secretaria de Meio Ambiente encaminhou os animais para protetores que se dispuseram a ajudar. Foram 35 cães e 24 gatos encontrados nessa situação de maus tratos e que foram apreendidos pela Secretaria e que agora estão sendo recolhidos por voluntários e ONGs que vão levá-los a clínicas veterinárias e também para abrigos. Esses animais vão passar por um processo de recuperação, vão receber os cuidados necessários e depois serão encaminhados para a adoção. Nós vamos lutar para que eles tenham um lar com dignidade, que eles só vão sair da nossa guarda quando for para uma guarda realmente responsável, com amor, com dignidade. A defesa de Turene Frazão, parente Júnior, disse que vai esperar a conclusão do inquérito policial para se manifestar. Agora imagine planejar um casamento durante meses e bem na hora ficar sem energia. O casal de mineiros passou por isso. A cerimônia até foi realizada, mas para os noivos ficaram os prejuízos e a frustração. A placa improvisada indicando a realização de um sonho ainda está na estrada. O então esperado casamento era para ser o dia mais feliz do casal Gabriela e Esmeraldo. Isso se não fosse por um detalhe, a falta de energia elétrica. Foram anos de planejamento. A Gabriela, inclusive, sonhou a vida toda com esse casamento aqui, na fazenda dos pais dela. A falta de energia foi suficiente para acabar com tudo. A gente não conseguiu jogar buquê, a gente não conseguiu cortar a gravata, a gente não conseguiu realizar uma dança que a gente tinha ensaiado com os padrinhos. Alimentos e bebidas foram jogados fora. Amigos e familiares que vieram de várias partes do Brasil acabaram tendo que ajudar a buscar água em represas da região porque a bomba não funcionava. Tudo que nós tínhamos programado, tudo que nós tínhamos planejado, tudo que nós tínhamos pagado, aconteceu que não ficou perfeito porque nós não tínhamos energia no local, entendeu? A questão aqui não era a questão do valor, era de olhar na minha esposa e ver que ela estava feliz porque ela tinha sonhado com aquilo. A Enel Distribuição disse que um porte perto da fazenda, que é de difícil acesso, foi preciso ser trocado. E orienta os clientes a fazerem um pedido formal para serem ressarcidos por danos elétricos. E a Secretaria de Segurança Pública disse hoje que não vai mais divulgar o número de mortes ocorridas em confrontos policiais. Bom, essa novidade foi anunciada durante um balanço das ações do governo feitas no ano passado e, segundo o levantamento, 2019 teve queda no número de crimes violentos em relação a 2018. O levantamento tem como base os registros de ocorrências feitos na Polícia Civil e Militar. O número de homicídios caiu quase 22% em 2019 comparado a 2018. Os casos de lesão corporal seguida de morte foram 39% menores. E o número de latrocínio também recuou quase 44%. Os crimes de roubo também apresentaram reduções, entre 83% contra instituições financeiras, por exemplo, a 8% de queda nos roubos em residências. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública como uma redução histórica nos registros de crimes violentos em Goiás, que caíram de 30% para 23%. Toda forma de crime, nós vamos chegar aos menores patamares até o final do nosso governo. Eu quero, se Deus quiser, disputar o primeiro lugar como um estado referência na área da segurança pública. O secretário de Segurança Pública disse que os números de mortes por confrontos com a polícia não vão ser divulgados. Não vai ser divulgado porque nós temos uma portaria que agora vai ser republicada em cima também de algumas limitações que nós temos de divulgação dada pela lei de abuso de autoridade que nós vamos debater agora. O secretário de Segurança Pública também não apresentou números sobre crimes que aumentaram. Temos dois crimes, furto à residência e furto a comércio, que tiveram pequenos aumentos, mas também são passíveis de auditoria. E olha, vamos falar de esporte agora. 5 jogos fecharam a segunda rodada do Goianão. Destaque para a goleada do Atlético no clássico com Goiânia. A torcida do Iporá mandou bem na batucada.
Mas nada do barulho de gol na partida contra o Goiás. O único 0-0 da rodada. Craque, Goianésia e Grêmio Anápolis venceram pela primeira vez no campeonato. A Aparecidense, que perdeu em casa para o Grêmio, já trocou de técnico. Fartura de gols mesmo foi no Estádio Olímpico, durante o clássico mais antigo da capital, que deixou muito claro como Atlético e Goiânia tomaram rumos diferentes nas últimas 2 décadas. Com bastante facilidade, o time rubro-negro encheu a mão, 5-0, e assumiu a liderança do Goianão. Antes do jogo, na porta do Estádio Olímpico, um grupo de mulheres fez um protesto contra a contratação do goleiro Jean pelo Atlético. Ele espancou a esposa no mês passado durante uma viagem de férias e responde a um processo nos Estados Unidos. Em nota, o clube mantém o posicionamento de dar uma oportunidade ao Jean. Afastado pelo São Paulo, o goleiro ainda não estreou pelo Atlético. Boa noite para você, até amanhã.